Fala galera, tudo bem? André Jordão de volta aqui com a nossa playlist Learning Educação. Eu até peço desculpa por esse monte de palavras em inglês, mas assim, para quem entende, entende e passa batido. Para quem não entende, também é uma boa oportunidade de aprender, porque tudo que vocês vão ver nesse mundo de tecnologia, nesse universo aqui que a gente está trazendo para vocês, de Web3, de metaverso, vai ter muitas palavrinhas em inglês. Em breve eu vou até fazer um glossário aí para ajudar todo mundo, já estou trabalhando nisso, mas é uma boa hora também para você ir pegando algumas palavrinhas aí e desenvolvendo seu inglês, porque hoje em dia é muito importante, né? Voltando aqui, galera, estamos na aula 2, tá? Estamos começando a aula 2. Na aula 1 a gente introduziu, né, o pensamento ágil. Então, para quem está por fora, assista lá o primeiro projeto de abertura do vídeo. Eu ainda vou falar por mais alguns vídeos para a galera pegar, mas depois eu vou parar de falar. Mas eu fiz um vídeo lá, tinha uns 12 minutos. Essa playlist está separada do resto do canal, porque a gente vai trazer todo o conteúdo que eu aprendi na minha pós-graduação. A descrição está lá, são diversos módulos com diversas disciplinas. Então vai ter um conteúdo muito completo para realmente dar um boom aí na carreira profissional de qualquer um que acompanhar isso, tá? Eu fiz essa pós-graduação, me dediquei, estudei muito e, cara, mudou minha vida demais. E eu vou trazer toda a informação aqui para vocês. Ou seja, quem se dedicar, quem acompanhar e quem estudar, vai ter também a mesma oportunidade que eu tive de conhecer esse mundo novo que tá vindo por aí, que tem dezenas de possibilidades, ok? Então, sem mais delongas, voltamos aqui para a aula, nesse módulo de manifesto ágil, de pensamento ágil. Desculpa, o manifesto é outra coisa. Foi como a gente terminou o último vídeo. A gente falou do pensamento tradicional, que é o pensamento normal, pensamento antigo, século passado de resolver problemas. E agora a gente está indo para a aula 2 para introduzir o pensamento ágil. Então, a gente terminou na semana passada, eu já coloquei para vocês na tela aí o Manifesto Ágil, que foi um manifesto de tecnologia que surgiu em 2001. Então, realmente, os desenvolvedores perceberam que eles tinham que ter mais velocidade, ter mais time, porque ficar resolvendo problemas como problemas complexos, como era resolvido no século passado, é muito complicado. Por exemplo, subir um prédio é complicado, mas não é tão complexo, porque a velocidade dele é outra. Você sabe que o terreno vai estar ali, que a quantidade de material vai ser aquela, você tem muito poucas variáveis nessa equação. Já com o mundo digital, essa loucura, essa velocidade que as coisas mudam, o cliente pede uma alteração, uma tecnologia nova surge, enfim, a velocidade quando o mundo gira, pediu uma postura diferente dos profissionais. E foi daí que nasceu o Manifesto Ágil, tá bom? Então agora a gente vai começar a aula 2, falando desse Manifesto Ágil e de como a gente pode aplicar ele. Vamos trazer aqui no final dessa aula 2, vamos retomar os problemas da aula passada, então seria muito bom assistir na ordem certa, para você não ficar viajando aí, boiando. E é isso. E vamos concluir a aula 2 analisando-se e aplicando essa metodologia ágil aos problemas que a gente apresentou na aula passada e que foram tratados da forma tradicional, tá bom? Fiz uma colinha aqui, vou dar uma lidinha, mas vamos bater no pau. Então vamos lá. Com o manifesto ágil que a gente acabou a aula passada, a gente introduziu o conceito de agilidade e a necessidade desse manifesto para sanar as principais brechas de erros, insatisfações e retrabalhos que existiam nos projetos de desenvolvimento digital, o que eu acabei de explicar, certo? O Manifesto Ágil apresenta 4 valores e 12 princípios sobre os quais os projetos devem ser geridos, ok? Lembrando que isso nasceu para os desenvolvedores de software, mas você pode ver que são valores e princípios que a gente pode aplicar para qualquer problema, perfeito? Então vamos lá. Vamos entender os 4 valores, aprofundar sobre eles. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, de acordo com o Manifesto Ágil, no processo de desenvolvimento de software, deve ser valorizada a interação entre as pessoas, a conversa, as discussões entre o time, muito mais do que termos processos rígidos
e ferramentas determinadas para o dia a dia, tá? Então, repare nos detalhes aí, muito mais bate-papo, muito mais interação do que aquela ferramenta fixa e rígida, engessada, que você não consegue ir para lado nenhum. O importante de dizer aqui é que a gente sempre vai falar assim, é mais do que não significa que você não tenha que ter o outro inter. Então, esse aqui é indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Claro que você tem que ter os processos e as ferramentas que ajudam bastante. Mas para o manifesto ágil, você tem que ter os indivíduos e as interações são mais importantes que os processos e as ferramentas, tá bom? Segundo valor, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Repito, não é que não tenha que ter negociação de contratos, mas a colaboração com o cliente para o manifesto ágil é mais importante. De acordo com o manifesto, negociar cláusulas contratuais com os clientes não faz mais sentido do que fomentar a colaboração entre o time de desenvolvimento e o cliente durante todo o projeto. Uma vez que o cliente está por perto, a gente tem a facilidade de identificar possíveis equívocos, entender alternativas e negociar prazos e entregas fracionadas. Sacou? Terceira regrinha aqui, ó. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Então, de novo, de acordo com o manifesto, documentações extensas e detalhadas demais, que ficam acumuladas nos históricos do sistema e não são acessadas por ninguém, são um grande desperdício de tempo. A indicação é de valorizarmos mais a entrega de um software em funcionamento do que um manual completo que não será acessado com frequência. Então você vai fazendo pequenas realizações, depois a gente vai falar do conceito de MVP, que é exatamente isso aqui, mas para não confundir, você vai fazendo pequenas entregas, vai medindo esses resultados, a satisfação do cliente e vai fazendo correções ao tempo que você vai entregando. Mais do que você trabalhar e entregar tudo pronto lá na frente e você perceber o cliente te dizer que não era aquilo que ele queria e você ter todo um retrabalho, tá bom? E por último, adaptar-se às mudanças mais do que seguir um plano. Ó a capacidade de adaptar a mudança mais do que seguir um plano. De acordo com o manifesto, o time de desenvolvimento deve estar pronto para adaptar a rota de seu trabalho ao invés de se prender àquele plano inicial. As necessidades e percepções do cliente frente ao negócio podem mudar, e o time, se estiver preso ao que foi planejado no início do projeto, acaba não fazendo uma entrega que satisfaz o cliente. Então, essa capacidade de se reinventar, de estar próximo do cliente, e fazendo isso você não vai ter que ter muito retrabalho, certo? Porque você está sempre trocando essa figurinha. Então, esses foram os 4 valores principais e nós temos 12 princípios que a gente vai colocar aí na tela para vocês. Não vamos falar de cada um, porque eles são muito autoexplicativos, você pode dar uma olhada, mas vale muito dar uma lida nisso, tá? Então, se a gente passou aí os 4 valores, leiam os 12 princípios, que a gente vai perceber que eles casam aí, formam um novo mindset, ou seja, uma nova forma de pensar, uma forma ágil de resolver os problemas, tá certo? Então agora, que a gente colocou tudo isso, vamos voltar para aqueles primeiros problemas da primeira aula, lembra? Do arquiteto, que deu 6 meses de prazo para a família para arrumar um apartamento, e a família não tinha no máximo 5, queria fazer em 3, mas tinha no máximo 5. E o analista financeiro, que na verdade não tinha um problema, né? Era só ele tinha um problema ali de comunicação, porque ele enxergou o dado em duplicidade no sistema, mas aquele dado não estava duplicado. Era apenas uma outra área que fazia que tratava esse dado de uma outra forma. E por falta de comunicação, eles acabaram apagando esses dados e criando um problema para a empresa. Então vamos voltar ele aqui, se não está familiarizado, volta lá na primeira aula que a gente falou. Então, aplicando o manifesto no caso do arquiteto, agora que a gente tem os conhecimentos dos valores, o que a gente poderia fazer? Por exemplo, colaborar com o cliente, trazer a família para a gente junto, falar sobre o problema e concluir se não haveria espaço para rever aquele plano e seguir a necessidade. Por exemplo, não dá para você fazer metade aqui da casa em 3 meses, e aí depois a gente deixa o outro, a gente vai sair de férias no final do ano com as crianças, e aí você termina no outro, enfim, conversar antes de decretar que aquilo não pode ser resolvido. E um outro valor é adaptar-se às mudanças. O
plano era um, a realidade é outra. O arquiteto poderia ter chamado sua equipe e proposto um debate sobre como mudar o rumo do trabalho sem impactar na entrega para o cliente. Certo? Simples de fazer, é só ter comunicação. E quais princípios poderiam ser usados desses 12 aí que a gente viu agora há pouco? A maior prioridade é satisfazer o cliente, sempre. Então, a decisão do arquiteto favorece o seu próprio trabalho, mas não leva em conta o desapontamento do cliente com o resultado. Mudanças são bem-vindas, um dos princípios. Se o processo de trabalho no time do arquiteto fosse pautado na agilidade, seria possível identificar outras formas de manter o pedido inicial, mudando a rota do trabalho e não o escopo. Sacou? Você conversando, você muda a forma com aquilo vai ser feita e não necessariamente o escopo, que é o que foi pedido para o arquiteto. E mais um princípio, uma entrega frequente. O arquiteto poderia ter feito, junto ao seu time, uma proposta de entrega fracionada ao cliente, que não prejudicasse o seu dia a dia. Foi o que eu falei. Se tem que resolver aquilo em 6 e não tem jeito, cara, vamos fazer aqui em 2 meses, aí você sai de férias com a tua família, eu resolvo aqui. Enfim, debate, conversa, não seja rígido, travado, tem que ser assim e pronto. E aí, claro que você vai perder o cliente, além de trazer uma puta dor de cabeça para você. E agora vamos colocar os mesmos valores e princípios no caso do analista. Um outro valor, interação entre os indivíduos, um dos valores que a gente viu. Se o analista e o desenvolvedor tivessem interagido sobre o problema encontrado e avaliassem juntos possíveis saídas, eles teriam entendido que de fato não havia um problema. Era só ter conversado com as outras áreas da empresa que eles teriam visto isso. E quais princípios podem ser aplicados? Pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar juntos. A conversa e a análise com as duas pontas possivelmente os levaria ao erro de interpretação. De novo, normalmente o desenvolvedor também fica um pouco mais dentro do mundinho dele, dentro do computador dele, só olha para aquilo e aí não está conversando. Então, um dos princípios, dos 12 princípios, é realmente pessoas de negócio e desenvolvedores trabalharem mais próximo, conversarem mais, se comunicarem. O próximo princípio, conversa face a face. O desenvolvedor não permitiu a troca de percepção com nenhuma outra pessoa de seu time, assumindo para si a responsabilidade de executar o pedido do analista. Pronto, a partir do momento que não conversa com mais ninguém, falou, tem um dado de duplicidade, apaga aqui, apagou o dado errado, comprometeu a empresa. E por último princípio, simplicidade. O desenvolvedor não refletiu sobre a forma mais simples de encontrar o suposto problema, que seria falha na interpretação de dados. Então, dá uma olhada aí como que a gente aplicou nos dois casos, nas primeiras aulas, a metodologia tradicional, e nessa segunda aula a gente já explora a metodologia ágil, colocando os valores e os princípios desse manifesto ágil nos mesmos problemas, para a gente chegar numa solução diferente. Perfeito? Então, aqui acabou a aula 2, tá? A aula 3, a gente ainda vai estar falando de agilidade. É muito importante a gente entender tudo isso, porque depois o que vai vir para frente é uma robustez, é uma quantidade gigantesca de informações que vão compor essa Web3, esse metaverso. É muita tecnologia, é muita coisa. Se a gente não entender todos esses detalhezinhos, todo esse começo, a gente não chega no meio e não chega no fim. É uma coisa de começo, meio e fim e que uma coisa encaixa na outra. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima aula.